Eu estava ouvindo um podcast semana passada e em determinado momento eu me dei conta de que eu não estava entendendo nada, eu já tinha perdido o fio da meada do que estava sendo dito naquele podcast. Sabe quando você está escutando, mas você não está meio que prestando atenção? Aí no meio desse rolê, assim, eu falei, pô, por que eu tô escutando isso? Sendo que eu não tô entendendo nada do que tá sendo dito. E aí me veio um ponto que eu falei, o que significa consumir alguma coisa conscientemente? E ao mesmo tempo eu falei, pô, por que eu coloquei isso para escutar, sendo que eu tenho certeza de que eu não vou prestar atenção? Eu não sei você, mas no círculo de amizades que eu tenho, é muito comum eu e algumas pessoas, a gente entrar naquela discussão de que a gente se sente muito culpado quando a gente está descansando. Ou seja, a gente não pode colocar as pernas pro ar 5 minutos que a gente já fala, pô, eu deveria estar fazendo tal coisa, eu deveria estar, sei lá, assistindo uma videoaula, fazendo algum curso, aprendendo algum instrumento, eu deveria estar fazendo alguma coisa que me desenvolvesse. Sabe aquela sensação de que se você não está consumindo alguma coisa útil, você está ficando para trás? Por quê? É o trabalho enquanto eles dormem. E essa crença, ela tem um custo. Exatamente isso que eu acabei de comentar. Todas as vezes que a gente vai descansar um pouquinho, a gente fica se sentindo culpado a ponto da gente achar errado que o descanso seja alguma coisa, eu não digo nem merecida, mas eu acho que é uma coisa necessária para nós humanos, sabe? Quando eu comecei a ler sobre estoicismo, e não como uma filósofa, porque eu não sou nada disso, mas como uma pessoa que gosta muito dessa filosofia, eu me deparei com um termo chamado de ótium. Eu não sei se eu falei a palavra certa, me perdoem desde já. Mas essa palavra era um conceito que os romanos utilizavam para nomear o ato de descansar, do ócio, sabe? De botar a perna pro ar e falar, dane-se. E desde aquela época, ou seja, mais de 2.000 anos atrás, a galera já tinha em mente que não era errado, que era como se fosse uma recarga que o corpo precisa. O Marco Aurélio, que era imperador, que comandava as coisaradas todas, que governava uma galera, ele escreveu o Diário Meditações, que hoje em dia a gente conhece como Meditações, e ele mesmo colocou em alguns trechos do livro sobre o descanso, sobre a necessidade de parar, de sentar, de dar uma respirada. Aí eu fiquei meio que, por que raios eu, que sou a pessoa da mão na massa, né? Não sou Marco Aurélio, ou seja, não sou uma pessoa que governa, não sou essa pessoa, mas eu sou a pessoa da mão da massa, que executa, que está, né, ali no dia a dia. Eu, que sou operária, não descanso. Por que eu me sinto culpada quando eu vou descansar, quando eu vou colocar minhas perninhas pro ar? Se o cara que era bambambam, ele tinha consciência disso, de que ele precisava descansar. Porque eu, que sou só uma operária, uma formiguinha no meio do mundo, acho que eu sou uma diva, que o meu cérebro funciona perfeitamente. Assim, funciona, né? Porque eu tô vivo aqui falando essas coisas, né? No sentido de porque eu acho que eu tenho que ser produtiva 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por acaso sou uma IA e não estou sabendo? Se o homem que governava o maior império do mundo precisava de descanso, por que raios eu acho que eu não preciso? E eu gosto de dividir as coisas que eu consumo em duas categorias. As que vão me desenvolver, ou seja, os podcasts, os TED Talks, as palestras, os cursos, as entrevistas, os livros de autoajuda, de desenvolvimento humano, um tipo de conteúdo. Dou muito valor, gosto muito, utilizo quase todos os dias da minha vida alguma coisa desse mundinho aqui. Mas também há um mundo maravilhoso chamado conteúdo de descanso, que são meus livros de fantasia, as minhas séries bobíssimas, que não tem nada a ver com nada, aqueles doramas incrivelmente bobinhos, que são fofos, as minhas músicas gritarias que eu gosto de escutar, os meus podcasts que me fazem dar risada da vida do outro, de fofoquinha e tudo mais, o meu League of Legends que eu coloco para assistir final de semana, CBLOL e tudo mais,
vendo o Faker dar um pentakill na galera, o Kerry arrebentar com o suporte do outro time, porque esses conteúdos são os meus conteúdos de descanso. Os dois mundos existem e os dois mundos estão na minha vida, porque eu estou, ainda mais com esse negócio de aprender filosofia e criar consciência sobre ser um ser humano melhor, eu estou entendendo que esses dois mundos podem existir. As duas coisas te agregam valor, as duas coisas te acrescentam em alguma coisa, um para te desenvolver e outro para fazer você descansar, porque você não é um robô, você pode descansar. Essa mentalidade que eu acho que a gente tem que ter. Apesar da gente estar aqui meio que nas redes sociais, escutando todos os dias, trabalha enquanto eles dormem, eu acho que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Essa palavra vai ser, eu acho que uma das coisas mais repetidas por aqui, mas o equilíbrio é muito bom. Claro que você não deve só ficar na frente da televisão, com as pernas para cima, fazendo nada. Você sabe que não dá, né? Você é adulto, paga suas contas, tem seus boletos, você sabe que não dá pra gente só ficar nesse tipo de coisinha aqui. Então a gente, né, tem que trabalhar e tudo mais. Eu gosto muito de escutar essas coisas desse lado aqui, quando eu tô trabalhando, porque daí minha cabeça já tá meio que funcionando, aí eu vou pegando, escutando, vai me agregando, vou aprendendo, vou fazendo, enfim. Mas nada me impede de chegar ao final do dia e pegar esses conteúdos que eu tenho certeza que vão me fazer bem, porque eu mereço. O meu dia permite que eu descanse. E eu não quero mais sentir essa culpa de que, pô, eu tenho que estar aprendendo piano agora. Não tem. Se meu corpo não... Entende? Aí a gente volta naquele começo que eu comecei a falar com vocês. Por que eu coloquei aquele raio daquele podcast de desenvolvimento, sendo que eu não estava nem prestando atenção nele? Por que eu não estava escutando uma música? Será que a minha necessidade também, eu preciso preencher esse meu vazio, essa minha ansiedade de que eu tenho que estar 24 horas sendo produtivas? Não. E esse é o convite que eu faço para você através desse vídeo. Vá descansar. Vá arrumar seus sonhos, vá aprender coisas, sim, faça coisas que podem te ajudar a chegar onde você quer, mas também descanse, sabe? As pessoas estão doentes, ansiosas, as pessoas estão biruleibe da cachola porque acham que são máquinas. Não somos máquinas, sabe? Somos pessoas e ser humano precisa descansar. Se eu for até citar alguma coisa mais religiosa, Deus descansou no 7º dia. Porque carambolas a gente acha que a gente não pode descansar, porque a gente sente culpa. Então, esse vídeo é para você parar de sentir culpa quando você acha que você não pode botar suas perninhas pro ar. Nossa, gente, eu adoro botar as pernas pro ar. Eu acho que eu falei isso várias vezes, né? Acho que vocês já notaram. É muito bom, pelo amor de Deus, é muito gostoso poder, sabe? Mas assim, aquela consciência de dever cumprido. Fiz a minha obrigação do dia, posso descansar. A minha mãe, ela tem muito uma frase, minha mãe é cheia das frases, tá? Que ela gosta muito de falar que assim, que cumpriu suas obrigações, vai descansar. Que é muito, né, desse vídeo aqui. Você pode descansar se você já fez suas obrigações do dia. Não queira matar o leão de amanhã, hoje. Faz o que dá hoje. Se esforce para as suas coisas, mas também não se mate, que não vale a pena, porque se você estiver morto, você só vai chegar debaixo da terra, né? Tenha consciência do que você precisa, do que você pode consumir naquele momento. Não fica se matando, não. As pessoas estão todas meio loucas das ideias por causa que não descansam, tá? Eu sou a Patrícia, estou produzindo esses conteúdos aqui no YouTube e no meu Instagram pessoal pra gente, sim, ter consciência de que somos pessoas, que a gente pode muito bem ler livros sobre desenvolvimento humano, mas que a gente pode também ler livros de fantasia ao final do dia e descansar. Eu acho que se eu fosse nomear, talvez eu nomearia como se fosse um espaço onde a gente está querendo sim evolução, mas a gente também não está querendo se matar, porque a gente está desenvolvendo a consciência de que a gente morto, a gente não chega em lugar nenhum. É isso, gente, deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário também, e eu volto na próxima semana, tá bom? Beijinhos e até mais.